Olá, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos estudar um sal específico por conta dessa situação triste que aconteceu em Beirute, essa explosão cinematográfica. Estudaremos o nitrato de amônio. Pois é, a gente vai entender por que houve essa explosão, o que acontece para ocorrer uma explosão dessa, por que aconteceram aquelas cores, né? O acastanhado no início, aquela fumaça também acastanhada e aquele branco no meio. E por que houve aquela variação tão rápida de volume? O que significa isso? Espero que vocês curtam. Vamos lá? Mas antes, é importante a gente fazer aquela nossa reflexão, né? Como que anda seu coração? Você está feliz? Você está triste? Anote aí no papel, anote aí no iPad, no computador, onde você quiser. Faça uma carinha de feliz, uma carinha de triste e principalmente relacione a que fatores você diria que você atribui esse sentimento. Por que você está com essa sensação de felicidade hoje? Por que você está com essa sensação de tristeza? O que acontece? Faça esse exercício em alguns segundos. Você faz um exercício bacana. Eu já te adianto que hoje eu estou feliz. Novamente, não por conta de tudo isso que está acontecendo, mas apesar de tudo isso, nós temos novamente a possibilidade de termos ações bacanas em relação ao mundo, ações éticas, ações honestas, ações bacanas com os nossos irmãos. Portanto, eu estou feliz de ter mais essa chance, mais essa oportunidade. É isso aí. Vamos lá? Então vamos estudar um pouquinho do nitrato de amônio? Bom, nós estudamos que a nomenclatura dos sais, a gente sempre fala o nome do ânion e depois o nome do cátion. Mas lembra que o ânion vem depois na fórmula. É o ânion e o cátion, né? Muito bem. Nitrato de amônio. O nitrato é um ânion NO3-. E o amônio é o cátion NH4+. Quando eles se juntam, forma o sal NH4NO3. Muito bem. Uma característica que tem uma característica muito peculiar dessa molécula que deixa ela de certa forma instável. Mas antes eu quero falar para você que esse tipo de acidente ele não é tão incomum. Você sabe que em 1947, 16 de abril de 1947, morreram 581 pessoas num acidente que ocorreu no Texas. Pois é. O que aconteceu? Um navio que tinha lá uma carga enorme de nitrato de amônio se incendiou, explodiu. Outro navio com nitrato de amônio próximo também explodiu. Só que era uma região onde tinha outras coisas inflamáveis, petroquímicas, indústrias. Então houve realmente uma devastação, foi uma explosão assim cinematográfica. Para vocês terem uma ideia, os dois navios praticamente desapareceram. Agora, em 2017, em Cubatão, aqui perto da cidade de São Paulo, houve também uma explosão onde 2.000 toneladas de nitrato de amônio explodiram. Então, você vê que não é uma situação tão... E assim como esses dois casos, houve mais uma série de outros casos na história no mundo. É uma situação relativamente comum, infelizmente. Então, vamos entender um pouquinho melhor. A molécula NH4NO3, ela é uma molécula muito interessante, porque ela tem não sei se vocês perceberam, mas tem dois nitrogênios, né? Tem o N do NH4 e o N do NO3. O N do NH4 ele tem uma característica de ter elétrons sobrando, o que a gente diz lá na eletroquímica
Os alunos do terceiro ano estão acostumados com esse termo, né? Tem um número de oxidação menos 3, significa que tem 3 elétrons sobrando, vamos dizer assim, né? Tem uma nuvem eletrônica em volta do nitrogênio. Já o nitrogênio do NO3, o que acontece? Ele tem um número de oxidação mais 5, significa que ele tem deficiência de elétrons. Poxa, se na mesma molécula eu tenho um nitrogênio com deficiência de elétrons e outro com sobra de elétrons, existe ali uma tensão criada. Grava, fica com essa informação. Bom, o nitrato de amônio, ele é um sal muito utilizado, mas muito utilizado mesmo, na agricultura. Por quê? Não sei se vocês já ouviram, mas tem um fertilizante comum que é o NPK. NPK, ele faz uma menção ao nitrogênio, ao fósforo e ao potássio. NPK. P de fósforo e K de potássio. O N é o nitrogênio do nitrato de amônio. Pois é. E aí, o nitrato de amônio ele é usado na agricultura, mas ele também é usado para explosivos. Sim, para a finalidade de explodir, dependendo da situação que é necessária, dependendo das condições físico-químicas oferecidas. Muito bem. O que acontece? O nitrato de amônio ele tem 2 possibilidades. A molécula dele pode se decompor. Então pega o NH4NO3, se decompõe em NH3 mais HNO3. Olha que coisa interessante. NH4NO3, nitrato de amônio, se transforma em NH3, amônia mais ácido nítrico. Repare que eu falei nitrato de amônio e falei amônia. Exatamente. NH4+, é um cátion chamado amônio. E NH3 é uma substância chamada amônia. São 2 substâncias diferentes. Muito bem. Essa decomposição ela acontece a aproximadamente 220 graus Celsius. Se você elevar a 280 graus Celsius, a reação é outra. A reação é de explosão. Pois é. E aí a gente vai entender o que é a explosão. Qual é a reação? São 2, na verdade. A primeira, o NH4NO3 se transforma em N2O, óxido nitroso, mais H2O. Muito bem, são 2 moléculas, uma molécula de N2O e uma de H2O, e 2 de H2O. E na sequência, o N2O se transforma em N2IO2. Então a gente pode dizer que a reação, para simplificar, a gente pode dizer que o NH4NO3, o nitrato de amônio, 2 moléculas de nitrato de amônio, se transformam em 2 moléculas de nitrogênio, 1 molécula de oxigênio e 4 moléculas de água, todas pela temperatura no estado gasoso. Então é uma reação que tem no início um sólido, o nitrato de amônio é um sólido branco, e aí, por ser sólido, ele normalmente ocupa um volume muito pequeno. E aí, na reação, se transformam em 7 moléculas, cada 2 moléculas de nitrato de amônio, 7 moléculas de gás são formadas. Ou seja, existe uma expansão. Quando a gente forma gás, existe expansão. E aí a gente começa a entender o que está acontecendo com essa molécula. Tem outras moléculas, eu estou falando de uma reação clássica, de uma reação que a gente faz no laboratório. Quando a gente tem uma reação como aconteceu em Beirute, que está tendo fogo, está tendo as condições totalmente adversas, tem a formação também de amônia, tem a formação de NO2, gravem essa molécula, dióxido de nitrogênio, que vai ser importante daqui a pouco, tem a formação de monóxido de nitrogênio, entre outras moléculas. É uma salada de possibilidades de reações acontecendo. Mas o que torna uma reação explosiva? Primeira são 3 fatores. Primeiro fator é haver uma variação de volume, uma variação positiva de volume. Pouco volume se transformando em grande volume. Outra
outro fator que torna uma reação ser explosiva é ela ser exotérmica, ou seja, liberar calor. Eu vou dar um exemplo de uma reação exotérmica. Queima de carvão, queima do álcool, queima do gás de cozinha. Se você põe a mão, não está quente? É porque aquela reação está liberando calor. Tá? Por último, essas duas não seriam suficientes para tornar essa reação explosiva se não fosse a terceira, a variação de volume, exotérmica, liberar calor, e por último, a reação precisa ser rápida. Então, se eu tiver esses três fatores, eu tenho uma explosão. Toda explosão ela acontece com essas características. Bom, então vamos entender o que aconteceu lá. Assim como esses outros acidentes que eu já relatei, estava ocorrendo um acidente, um incêndio qualquer, por outra razão, e esse incêndio que estava ocorrendo forneceu a energia mínima necessária para ativar essa reação, que a gente chama de energia de ativação. Segundo ano, vocês vão estudar isso com mais profundidade em cinética química. Vocês vão ver como que se dá essa ativação das reações. Ali houve exatamente isso, a ativação da reação. Você pode perguntar assim, poxa, então o nitrato de amônio é um perigo? É possível que você tenha nitrato de amônio na sua casa. Se você tiver uma horta, plantas, etc., e um jardineiro cuidando frequentemente, e um cantinho onde ele guarde coisas, é possível que tenha NPK. E dentre esse NPK, o nitrato de amônio. Pois é, ele não costuma ser um problema. O problema é quando somam esses fatores. Primeiro, uma quantidade muito grande, né? Segundo, quando ocorre essa vinda externa de energia por algum acidente, né? Então, se você tem um pouquinho de NPK em casa, não é um problema, você não está correndo risco, né? Diferente de grandes estoques, que isso realmente é um perigo, mesmo que você controle, você está controlando de não ter nenhum perigo, pode cair um avião ali em cima e pegar fogo, caiu um avião ali, pegou fogo, um helicóptero, enfim, explodiu, pegou fogo, chegou a 300 graus Celsius, deu a energia de ativação e explodiu. Então é realmente um perigo, né? Então em Beirute houve assim como nos outros lugares, houve essa energia de ativação e, enfim, então começou esse processo de explosão que ele é muito rápido. Vocês devem ter percebido algumas etapas, né? Eu tenho, por exemplo, essa imagem onde a gente consegue perceber que eu tenho primeiro uma explosão onde tem fogo mesmo, a cor da chama avermelhada. Isso eu espero que esteja chamando a atenção de vocês. Tivemos aula sobre isso, vamos falar já sobre isso. Na sequência, vem uma fumaça branca, vou chamar de fumaça, tá? Para ser popular o termo, né? Mas vem uma região branca dessa explosão, que tem essa expansão muito rápida, né? Vocês devem ter percebido algumas etapas diferentes nessa explosão. Olha só que interessante no vídeo. Você tem no início uma chama avermelhada, castanho escuro, né? Vamos relacionar com aquelas histórias, modelo de Bohr, salto de elétrons. Lembra dessa história toda? Já a gente chega aí. Logo na sequência vem aquela região branca da explosão. E logo na sequência vem uma fumaça castanho escuro, bem característico, né? Uma pessoa que entende um pouquinho de química já chama atenção para as três etapas. A primeira etapa, o fogo. Vocês com a própria mão de vocês colocaram no fogo alguns íons, né, como o cromo, como o cálcio, como o estrôncio. Lembra o estrôncio como ficou no fogo? Ficou aquela chama violeta, né? Quando vocês punham, vocês falavam uau, né? O cromo ficou aquela cor azul esverdeada. O sódio, lembra que eu falava? O sódio, ele traz essa chama amarelada, né? Até quando a gente está fazendo arroz, que a gente põe um pouquinho de água a mais, a água cai, fica aquela chama amarela, escura.
É o sódio que está os elétrons do átomo do sódio estão se excitando, saltando, e quando voltam liberam essa onda eletromagnética na banda que nos representa a cor laranja, e assim por diante. A gente consegue identificar claramente qual é o elemento químico que está sofrendo essa excitação de elétrons e emitindo essa onda de eletromagnética em forma de luz, né? Já falamos sobre como a gente consegue identificar a composição de uma estrela a partir desse fenômeno, né? E a gente, então, portanto, a gente consegue, não obviamente só olhando, mas mediante equipamentos, para a gente detectar exatamente qual é a onda de luz, né? O espectro de luz que foi emitido, a gente consegue identificar que metais que tinham ali dentro. A gente consegue, obviamente, ter uma ideia, né? Por exemplo, é possível que naquela explosão, diante dessas evidências, houvesse cálcio, mas eu não consigo explicar de forma peremptória a cálcio, né? Mas é possível. Dá uma olhada na chama, na cor da chama quando a gente queima o cálcio. É uma cor parecida, mas o que eu quero dizer com isso é que é possível, por meio da química, a gente identificar, fazer investigações conclusivas sobre o que tinha ali dentro. Muito bem, então esse é o começo, a explosão, né, a parte do fogo. A fumaça, a parte branca, aquela parte branca nada mais é do que vapor d'água. A reação não libera 4 moléculas de água, libera muita água. Então você viu que tinha muita parte branca, né? Muito bem. E o final? O final chama muita atenção, aquela fumaça, aquele cor castanho escuro, né? Amêndoa. E aí a gente tem uma das substâncias formadas nessa sopa de reações que acontecem, é o dióxido de nitrogênio, o NO2. O NO2, ele tem essa característica, ele tem essa cor. A gente consegue ver, sobretudo em cidades mais poluídas por conta de veículos automotores, a gente consegue ver essa poluição com certa facilidade quando a gente olha para um céu amarelado, castanho, né? Não quando o sol está se pondo, não é isso, né? Mas quando o sol está a pino, por exemplo, e você olha para o horizonte e está uma cor acastanhada, essa é a razão. O dióxido de nitrogênio, ele está ali presente. Inclusive nessa época da pandemia, essa cor do dióxido de nitrogênio praticamente desapareceu, porque nós tivemos na época da quarentena, sobretudo essa quarentena mais rigorosa, uma diminuição significativa da queima de combustíveis fósseis por meio de veículos automotores, que é o principal poluente desse tipo de gás, desse óxido, o dióxido de nitrogênio. Então é possível que essa fumaça final, castanho escura, seja decorrente do dióxido de nitrogênio. Bom, percebam, gente, que foi uma sopa de fenômenos químicos que aconteceram lá, né? E vocês devem ter recebido, todos nós acho que fomos bombardeados de fake news. Pois é, quanta mentira, quanta notícia falsa, quanta gente precisando se posicionar de forma muito rápida, né? Precisando ter certezas sobre o que estava acontecendo e, obviamente, incorrendo em situações que não condizem à verdade, né? Eu queria que você refletisse sobre isso, sobretudo quando nós temos momentos como esse, entre outros, né? Que você tomasse cuidado com o que você recebe, porque tem muito especialista em tudo
E muitas pessoas, e esse especialista foi irônico, a tentativa foi irônica. E tem muita gente que fala muito bem, que faz vídeos muito bem feitos, de verossímeis, que dá a impressão que são verdade, e aí a gente acaba chegando à conclusão de situações, e a gente precisa chegar à conclusão de situações, né? É uma necessidade interna, né? De forma muito rápida, sem amadurecer o que está acontecendo. Então eu queria fazer um convite para que você exercite essa reflexão mais madura, mais tranquila sobre os fatos que acontecem, para que você possa coletar informações diversas, analisar o que está acontecendo, para não cair na mão de pessoas mal intencionadas. Isso é ser livre, é você conseguir ter a sua opinião verdadeira sem ficar à mercê de pessoas mal intencionadas que fazem muitas vezes coisas muito bem feitas e nos deixam refém daquilo, né? Bom, é isso. Com isso a gente encerra nosso bate-papo sobre sais, finalizando com o nitrato de amônio. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Nosso bate-papo foi feito com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Até logo!